Hoje, segunda-feira, 22 de setembro, uma segunda-feira chuvosa aqui na cidade de Campinas, mas com muitos assuntos, os grandes clubes da capital, Ponte Preta e Guarani, Copa Paulista, Série D de Campeonato Brasileiro. Então vamos de Copa Paulista, jogos de ida, fase semifinal da competição. Sexta-feira, o 15 de Piracicaba foi a Ribeirão Preto e empatou com o Comercial em 1-1. Nhoquim precisa de uma vitória simples para ir à final da competição. Já o Primavera no sábado perdeu para o Grêmio Prudente por 1-0 e agora necessita de uma vitória por 2 gols de diferença na volta em Campinas para chegar à final. Antônio Lupe ao meu lado. Ontem, Lupe, estivemos no estádio Brinco de Ouro da Princesa há poucas horas, aliás, né? Acabamos de sair do Brincão, onde o Guarani faturou mais uma na Série C, venceu o Brusque. Olha a Série B ali, Lupe. Bom dia. Tudo bem, Carlão? Bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o CBN Esportes. Excelente semana pra todo mundo e a semana começa de forma especial e alegre pro torcedor do Guarani. Jogo difícil, mas o Bugre venceu o Brusque por 1-0 e está dentro da zona de classificação e de acesso pra Série B do ano que vem. O único gol do jogo saiu em cobrança de pênalti. O argentino Diego Torres foi pra rede. O próximo compromisso do Alviverde é novamente contra o Brusque, só que lá no sintético do Augusto Bauer. Aliás, o Alan Santos, no final, ele disse pra você, né? O Campo Society, né? Porque realmente... E não é um sintético como o do Palmeiras, como o do Botafogo. É um sintético meio estilo do Santo André, Lupe. É o sintético. É igual a gente brinca aqui, ó. Já que você tocou nesse assunto... É aquele sintético que a rapaziada brinca durante a semana. E aí você chega cheio de borrachinha em casa e a patroa fica desesperada. E a máquina de lavar, ó. Nossa, vai pro parece uma árvore de Natal, né? Série D de Campeonato Brasileiro. Fim da linha para a Inter na competição. O Leão perdeu para o Barra por 3-2 em casa e se despediu da 4ª divisão do futebol nacional. Porém, o principal objetivo foi conquistado: o acesso à Série C do ano que vem. Já, hein, a vitória do Palmeiras sobre o Fortaleza. Aliás, eu achava que o Flamengo nadaria de braçada no Brasileirão, mas o Verdão tá muito forte, o Verdão se recuperou e bem dentro da temporada. A vitória do Santos sobre o São Paulo e a derrota do Corinthians em Recife para o Sport. E tênis, o time mundo conquistou ontem a Laver Cup, realizada em São Francisco, nos Estados Unidos. A equipe liderada pela lenda André Agassi somou 15 pontos contra 9 do time Europa, cuja principal estrela era o espanhol Carlos Alcaraz. A rodada final não contou com a participação do brasileiro João Fonseca, integrante do time mundo. Fonseca jogou apenas no primeiro dia, quando bateu o italiano Flávio Cobolli por 2-0. Lupe, essa macaca danada foi a Recife, venceu o Náutico por 1-0 e deu um passo importante rumo ao acesso, Lupe. A macaca safada aprontou outra vez na Série C do Campeonato Brasileiro. Lá nos aflitos, a Ponte venceu o Timbu por 1-0, gol marcado por Jonas Toró. Resultado deixa a Ponte Preta na lanterna, na liderança do grupo, com 9 pontos. E se vencer o Náutico, sábado, 5 da tarde, no Moisés Lucarelli, a Ponte Preta garante a volta para a Série B do ano que vem. Jogo decisivo e o técnico Marcelo Fernandes disparou. Esgotar os ingressos. Quero majestoso bombando. Sábado o bicho vai pegar em Moisés Lucarelli. E a edição 69 da Bola de Ouro será realizada hoje às 4 da tarde em Paris, que recebe o evento da revista France Football, que premia os destaques do futebol na temporada 2024-2025. Vinícius Júnior e Rafinha concorrem ao prêmio de melhor jogador e Marta e Amanda Gutierrez representam o Brasil na temporada feminina. E vamos para o Principado de Itu, onde está Fábio Chaib. Fabião, Campeonato Brasileiro, tem Flamengo, tem Cruzeiro, tem grandes jogos da última rodada que foi fechada ontem. Fábio, bom dia, boa semana. Muito bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvinte CBN, boa semana a todos. Falando da 24ª rodada, ontem no Clássico Carioca, o Flamengo ficou no empate com o Vasco da Gama por 1-1. Com o resultado, o Flamengo segue na liderança, mas agora
Tá seguido de pertinho aí pelo Cruzeiro, que ontem virou para cima do Bragantino, venceu por 2-1 no Mineirão. O Cruzeiro é o segundo colocado, reassumiu a vice-liderança, o Palmeiras é o terceiro colocado. Eu destaco também o Grenal, que deu o Grêmio 3-2 para cima do Internacional. Com o resultado, a diretoria colorada demitiu o técnico Roger Machado do comando do Internacional. É, o Grenal dos pênaltis, hein? O próprio Mano Menezes brincou ao final da partida. Deixa eu tirar o meu time rápido de campo, porque senão o Marcelo de Lima Henrique vai marcar mais um pênalti. E você pode participar do CBN Esportes através do Zap Zap, o 99186-9070. 99186-9070. CBN Esportes, comandado por ele, Valmir Bortoleto. Sábado estará no Moisés Lucarelli, apoiando a macaca aí pra ver se conquista o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. E no streaming, a moça online é Samila Dipp, que hora ou outra também aparece cantando alguns hinos de arquibancada aí pela redação da Rádio CBN. A central técnica agora vai ser chamada de Majestoso. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h14, nós vamos para um rápido intervalo. CBN Esportes Campinas. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. O Vôlei Renata segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista. 3 jogos e 3 vitórias. A equipe de Campinas enfrenta o São José na próxima rodada. O jogo acontece no dia 23 de setembro, terça-feira, às 8 da noite, no ginásio do Taquaral. A equipe de Campinas está em busca do 5º título estadual. Vôlei Renata e CBN Campinas, juntos na temporada 2025-2026. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Design sofisticado, desempenho surpreendente e potência silenciosa. Tudo isso em um Lexus. Chegou a Lexus Campinas, nova operação do Grupo Germânica em Campinas. Uma experiência única, onde o luxo japonês encontra a tradição de quem você já confia. Visite nosso showroom e conquiste o extraordinário. Avenida José Bonifácio, 3170. Lexus Campinas. Não é óbvio, é Lexus. Consulte condições, desacelere, seu bem maior é a vida. Aqui no Colégio Progresso Bilíngue, seu filho é aprovado nos melhores vestibulares do Brasil e do mundo. Tem ensino bilíngue do infantil ao médio. Mas, principalmente, aprende a viver com empatia, cidadania e propósito. Porque enquanto eles crescem, o mundo inteiro cresce dentro deles. Quer saber mais? Fale com a gente. Acesse progressoparavocê.com.br. Trânsito. Oferecimento Progresso. Agende sua visita. progressoparavocê.com.br. 11h16, mudando agora 11h17. Thaís, muita chuva na nossa cidade, na nossa região e as ruas, as avenidas de Campinas. Bom dia, boa semana. Ótimo dia para você, Carlão. Bom dia para todo mundo. Uma ótima semana para nós. Olha, Carlão, até que deu uma melhorada agora. A chuva está intensa ainda. A motorista tem que redobrar a atenção. Quem segue ali pela Princesa do Oeste, reduz a velocidade somente na chegada ao viaduto Laurão. No sentido Vila Lemos, trânsito livre. Pela Norte-Sul, é boa movimentação sentido Taquaral. Quem segue no sentido Guarani, reduz a velocidade no semáforo da Rua Engenheiro Carlos Stevenson. A Júlio Prestes, no momento, tem lentidão somente sentido centro, na chegada ao Balão do Bela Vista. A Orozimbo Maia tem excesso de veículos pela pista da direita na saída da Avenida Brasil. No restante da via, trânsito fluindo bem. Carlão. Obrigado, Thaís. 11h17. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas.
Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. E 19, ô Lupe, e a galera, hein? Hoje tá todo mundo feliz, né? O Bugrino, o Ponte Pretano, o corintiano tá meio preocupado, o palmeirense na expectativa desta briga pela Copa Libertadores, tem decisão contra o River Plate, São Paulino também meio preocupado. E o Santista ontem, né? Sem Neymar, o Santos faturou em cima do tricolor, Lupe. Sub-12 do São Paulo, né? Sub-12 do Santos. No segundo tempo ainda colocou qual? O São Paulo perdeu o gol na reta final, mas o Peixe eu falei isso segurou o resultado. Eu falei isso pro Leandro, que trabalha aqui no grupo, torcedor do Santos. Sim. Eu falei, mas o Santos correu risco na reta final. Eu falei, mas que risco? Falei, correu, o Brasão teve que sair ali em algumas bolas. Sim. E é claro que o São Paulo tinha colocado alguns jogadores titulares, né? Luciano acabou entrando ali no segundo tempo. Mailton, se não me engano, começou jogando, né? Ou Mailton não? Começou jogando, mas colocou ali alguns titulares na reta final e quase dá zinabre. Quase deu ali um probleminha para a equipe do Santos. Mas já acabou o jogo, o Santos venceu. Resultado importante, 4 pontos. Ufa. Da zona do rebaixamento, tem uma gordurinha a equipe do Peixe. Vamos começar então com a galera que tá aqui no WhatsApp. Deixa eu mandar um abraço pro Ricardo. Bom dia, equipe CBN. Macaca tá fazendo o básico, jogando feio, mas ganhando de 1-0. O que importa é subir. É o Ricardo do Jardim Miriam, em Campinas. Ricardo, eu concordo aqui, não sei se o Carlão tem a mesma opinião, mas é que o jogo de Série C é um jogo feio. Sim. Ontem, Guarani e Brusque foi desesperador. O jogo parecia que teve 4 horas de duração. Sim. Mas é um jogo de muita marcação. A Ponte correu poucos riscos, né? Então, assim, mas realmente é feio. Mas não é a Ponte que joga feio. O campeonato, né? Agora, você imagina outro grupo, que tá todo mundo empatado. Cara, que maluquice o desespero que deve ser as partidas. Maluquice. Deixa eu mandar um abraço também pro JP de Moraes, que tá aqui com a gente. A vitória do Bugre poderia ser menos sofrida se o Brunão guardasse pelo menos um gol dos que ele perdeu. Vai ter que treinar finalização essa semana. Boa semana, é o JP de Moraes que mandou mensagem pra gente. O Emerson tá aqui mandando Dali Macaca. O torcedor da Ponte está feliz da vida. A Ângela, não é bonitinho ver o futebol campineiro se esforçando rumo à Série B? É legal. Nosso quintal dando frutos, ganhando ou não. É exemplo para a moçadinha. Ano passado foi muito sofrido, né? Com as quedas, né? Pra Série C do Campeonato Brasileiro. Esse ano ainda tem campeonato pela frente, mas os sinais são positivos, né, Lupe? De que a Ponte estará na Série B do ano que vem e o Guarani também. O jogo do Guarani foi feio, então vocês não viram o do Santos com o meu São Paulo. Foi muito ruim. O primeiro tempo foi terrível. Foi o Jonathan que mandou mensagem aqui pra gente. Já já a gente fala também desses outros jogos. O André, alô, CBN Esportes. Carlão, a realidade chegou para o São Paulo. Clube falido, dívidas gigantescas e departamento médico lotado. 2 derrotas seguidas, acabou para nós. É o André, São Paulino de Nova Odessa. Você sabe que eu converso, meu cunhado é São Paulino de 4 costados, o Adilson Buiu, e sofre com o tricolor. E ele estuda muito, né, a vida do São Paulo, essa vida financeira do São Paulo. Cara, é assustador. É assustador o que acontece com o São Paulo. De repente passa aí na Copa Libertadores e você sabe que resultado positivo ele esconde muita coisa, né? Mas a vida do São Paulo não tá fácil não só dentro de campo, mas principalmente fora. Deixa eu mandar um abraço também aqui pro Gramari, mandou uma mensagem de áudio, daqui a pouco a gente tenta colocar aqui no ar, CBN Esportes é mais rapidinho. Bom dia, amigos do CBN Esportes. Rodrigo Pupo, de Campinas. Saudações a todos. Na semana passada, perguntei sobre as chances do Cruzeiro ser campeão brasileiro. Sim. E o Carlão disse que estaria muito mais nas mãos do Flamengo. E agora,
vocês mantêm a opinião? Não, ou você, mudei. no caso, Carlão, mantém a opinião? Não, Abraço. Mudei. Acabei de falar aqui. Eu achava que o Flamengo seria dominante no restante do Campeonato Brasileiro, mas o Palmeiras tem demonstrado muita força. A chegada do Andréas Pereira deu, né, um upgrade aí, muita qualidade no meio-campo, e o Cruzeiro a mesma situação. Virou pra cima do Bragantino. Eu acho que o campeonato realmente está aí. Os três, não só o Flamengo, que tem um elenco robusto, mas o Palmeiras e o Cruzeiro vão brigar sim. Retira a minha opinião. Eu acho que agora o Palmeiras e Cruzeiro, os palestras, entram forte aí na disputa pelo título, incluindo, claro, o Flamengo. O Antônio Wilson faz uma pergunta: quem é o dono do passe do Alan Toró, da Ponte Preta? Jonas, né? É Jonas Ele Toró. não é mais do São Paulo, né? Eu tava até confirmando aqui, eu pensei que ele era do Botafogo, mas não. Ele tem contrato com a Ponte. Tá, então ele não tá emprestado não, é da Ponte Preta. Depois eu confirmo até quando é o contrato do Toró, tá bom, Antônio Wilson? Bom dia, Carlão Lupe. Sábado majestoso vai me lembrar 1997. Pra cima, macaca. É o Luca, com 2C. Legal. Do Parque Jambeiro. E foi justamente contra o Náutico, né? Foi 97 contra o Náutico, um sofrimento danado. A Ponte jogou com 10 boa parte do jogo, né? Quem que foi expulso? Foi o Renato Carioca, acho, se eu não estiver enganado. Ah lá, ó. Renato Carioca. Renato Carioca. O Palmeiras conferiu, tava lá. Tava, lógico, né? Tava. E o técnico era o Pepe, ele colocou o Valmir. Valmir jogava no Guarani, disputou 97 pra Ponte, segurou o samba lá. Valmir, Fabinho, foi um Deus nos acuda. Fabiano, goleiro, e a Ponte segurou 1-1 e subiu. E pra encerrar esse primeiro giro de participações, o WhatsApp tá bombando, hein? Eu sei, imagino. Então, se eu não li a sua mensagem agora, eu vou ler já. Daqui a pouco, no segundo giro. Boa. Deixa eu só mandar um abraço pro Edu do Táxi, que tá aqui, Grande ó. Eduzinho, tá feliz? Manda um abraço pra galera do futsal do Guarani, dos sócios. Sexta rodada pegando fogo. Bugrão, soma mais 3. Abraço a todos. Daqui a pouco tem mais participações através do 99186-9070. Eduzinho do Táxi é o Fumagalli do Parque Prado. Joga muita bola. 11h25, vamos para São Paulo então? Vamos lá para nossa Pauliceia, hoje chuvosa, mas o Palmeiras venceu, o Corinthians perdeu, o Santos derrotou o São Paulo em mais um Sansão na Vila Belmiro. Gabriel Dudziak. Precisando voltar a vencer para se afastar da zona de rebaixamento, o Santos pressionou os reservas do São Paulo desde o início do clássico na Vila Belmiro. Se no primeiro tempo o goleiro tricolor Yang garantiu que a equipe da capital não fosse vazada, na etapa complementar não houve jeito. Mesmo com a ligeira melhora do São Paulo, aos 14, Roleiser cruzou e Guilherme de cabeça abriu o placar para os santistas. O tricolor buscou a reação, mas enquanto cada bola tirada era celebrada pelos santistas, cada erro são paulino era respondido por cabeças baixas e gestos de frustração. Sem mais nenhuma grande chance no jogo, o 1-0 do Peixe ficou até o final. Após a partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda destacou os principais pontos positivos da equipe santista. Uma boa partida, com muitas finalizações, con control de pose, con control de espacios también. Segundo tempo, después del gol, es verdad, fechamos bien, acho que defendimos de un jeito bom en una partida, un clássico complicada e que precisávamos ganhar. O tricolor usou reservas porque pensa no confronto contra a LDU na quinta pela Libertadores. O São Paulo precisará de uma vitória por 3 gols para avançar e Crespo diz que o time irá vencer. Vai ganhar, a gente vai passar de fase, a gente vai. O Corinthians também jogou na Ilha do Retiro contra o Lanterna Sport. O alvinegro teve dificuldades desde o início do confronto. Na primeira etapa, o adversário chegou a fazer 2 gols que foram anulados, enquanto os paulistas tiveram alguns bons momentos já na reta final da etapa. Após o intervalo, no entanto, Mateuzinho enfileirou marcadores e bateu para fazer 1-0 para o Sport. Depois do gol, foi difícil para o Corinthians criar oportunidades, e assim os pernambucanos levaram o resultado até o apito final. Para o técnico Dorival Júnior, o jogo mudou completamente de figura a partir do momento em que o Corinthians ficou atrás no marcador. No nosso erro de saída de bola, acabamos tomando gol. A partir do gol, acabou o jogo, nós não tivemos mais a dinâmica que a partida vinha entregando. O fim de semana do Palmeiras, que começou bom com a vitória por 4-1 contra o Fortaleza, terminou ainda melhor depois do empate entre Flamengo e Vasco, o que deixou o Alviverde a 2 pontos do líder, tendo um jogo a menos. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Gabriel Dudziak, 11h27. Ô Fábio Charb, eu disse aqui que eu mudei minha opinião, acho que o Palmeiras vai chegar, não vou dizer vai ser campeão, mas ele vai sim brigar com o Flamengo e o mesmo se aplica ao Cruzeiro. E o título brasileiro fica aí restrito a estas potências, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Concorda, Fábio Charb?
O Palmeiras tem mostrado bom futebol, né? Depois da eliminação na Copa do Brasil, Abel Ferreira conseguiu montar a equipe de uma outra forma. É verdade, contra o Fortaleza, um time reserva, né? Desde o início. O Palmeiras acabou empatando a primeira etapa. Na segunda etapa, o Abel Ferreira colocou os titulares e o Palmeiras ganhou facilmente do Fortaleza, que se mostrou muito frágil. Fortaleza deve brigar até o fim contra a queda, né? O Palmeiras colocou o Andréas Pereira, que tem um toque diferente, né, Carlão? Uma classe diferente. Marcou 2 belos gols, ajudou o Palmeiras a vencer. O Palmeiras aí agora rumo a justamente a classificação na Taça Libertadores da América contra o River Plate. O Palmeiras mostrando um bom futebol desde a formação da dupla entre Vitor Roque e Flaco Lopes, né? Ô Lupe, e o Santos é ao mesmo tempo o São Paulo, né? O duelo de ontem na Vila Belmiro. O Santos deu resposta que vai brigar realmente para escapar do rebaixamento. Jogou sem o Neymar, mas conseguiu uma vitória importante. Deu um belo desafogo aqui, né? Foi para 14ª posição com 26 pontos. O Vitória abre o Z4 com 22, ou seja, uma vitória super importante. E o São Paulo entra numa semana decisiva, né? Com uma derrota no Clássico, tudo bem com um time alternativo, mas com a obrigação de vencer a LDU para seguir na Copa Libertadores, Lupe. Carlão, São Paulo, esse Clássico, ele não foi bom pro São Paulo, né? Porque entra numa semana difícil pro Tricolor, porque ele vem de uma derrota pra LDU, aí tem que poupar os titulares pro jogo contra o Santos, para tentar reverter na quarta-feira. Na verdade é na quinta, né? Na quinta-feira esse duelo contra a equipe da LDU. Mas enfim, o técnico Hernan Crespo poupou os titulares, só que esse jogo ele era muito mais importante pro Santos do que pro São Paulo. Porque você imagina uma derrota do Santos. Vamos pegar aqui a tabela de classificação. É o 14º com 26. O Vitória perdeu, né, pro Fluminense na rodada, né? Se não me engano, teve 2 jogadores expulsos. Vitória perdeu pro Fluminense. O Juventude perdeu também pro Mirassol. Dudu, mais uma vez expulso, hein? Dudu, ex-Ponte Preta, foi expulso. O Fortaleza, ele perdeu pro Palmeiras e o Sport ganhou, mas o Sport tá com uma pontuação bem baixa. Se o Santos não ganha, ele já entra novamente aí nessa situação com todos os times na parte de baixo. O Z4, não sei, parece que se formou, hein, Lupe? Então, exatamente. Já pensou se o Santos perde? Ele estaria hoje com 23 pontos, ainda naquela área de confusão. O Vasco empatou com a equipe do Flamengo, o Atlético também tá numa situação aí bem delicada. Então o jogo era importante pro Santos e venceu. E o São Paulo, ele vai ter que jogar todas as fichas da temporada no jogo de quinta-feira. É o que resta pro Tricolor. Porque se foi eliminado, tchau brasileiro. Aí vai brigar por G6? Tchau, a Copa do Brasil já foi. E já foi também a Libertadores. Então, quinta-feira aí é o dia D pro São Paulo resolver a situação dele na temporada. 11h30. Já a gente fala do Corinthians, não tem tempinho mais, né, Valmir? Tem um tempinho? Não tem tempo. Então vamos pro Repórter CBN. E na volta a gente faz uma resenha sobre esse Coringão que perdeu lá no Recife. Repórter CBN. Segunda-feira, 22 de setembro de 2025. A taxa básica de juros da economia brasileira deve encerrar o ano em 15%. A informação está no Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. A projeção ficou estável pela 13ª vez consecutiva. Na semana passada, o Comitê de Política Monetária manteve a Selic em 15%. Para 2026, a expectativa dos juros caiu de 12,38% para 12,25%. Já são 2 recuos seguidos. A Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina confirmou a ocorrência de um tornado na cidade de Barra Bonita. Uma casa foi parar em cima de um carro depois de ser arrancada pela força das rajadas. Ao todo, cerca de 40 imóveis sofreram estragos. A prefeitura estima que o vento tenha ultrapassado 80 km por hora nas áreas mais afetadas. No Paraná, as rajadas passaram dos 100 km por hora nas cidades de Ubiratã e Autônia. O forte temporal atingiu uma série de municípios e houve destelhamento de casas, queda de árvores e o desabamento da cobertura de uma quadra de esportes de uma escola. No Rio Grande do Sul, o Observatório Espacial de Santa Maria registrou a queda de mais de 2.500 raios na região central do estado entre sábado e domingo. O responsável pelo observatório afirmou que a precisão dos equipamentos que fazem o monitoramento chega no máximo a 80%. Em razão disso, a quantidade real de raios pode ter sido maior. Em Porto Alegre, um arroio transbordou e a água invadiu vias da zona norte da cidade.
No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h33, antes da gente partir para falar dos nossos filhos aqui de Campinas, Guarani, Ponte Preta, Ponte Guarani. Ô Fabião, uma pincelada nesse Corinthians aí, cara, foi a Recife, perdeu por 1-0 para o virtual rebaixado Sport. O Corinthians parece que não se encontra, tá complicada a temporada, né? Se acomodou o Corinthians, né, com a chegada à semifinal da Copa do Brasil, que será jogada apenas em dezembro, né? O Corinthians parece que tá rifando os jogos aí do brasileiro, parece que tá cumprindo apenas o calendário, mas não tem se empenhado muito bem. Ontem mais um vexame, né, porque perder para o Sport, virtual rebaixado, só tinha uma vitória no campeonato, uma vitória contra o Grêmio. Ontem, a primeira vitória do Sport jogando na Ilha do Retiro, o Corinthians que não entra no acordo, aí não entra em paz também para poder jogar essa fase final do Brasileirão. O Corinthians no meio da tabela, parece ter se acomodado, esperando só o final do ano, quando vai jogar as semifinais da Copa do Brasil, mas a torcida já tá protestando, né, Carlão? E tem problema com vira e mexe, tem indireta do Memphis, uma confusão danada lá nos bastidores de Parque São Jorge. Ô Lupe, vamos lá. E a rapaziada, vamos pro segundo giro aí, tem bugrino feliz, tem ponte pretano feliz, tem corintiano preocupado, palmeirense feliz. Você sabe só o que não tem hoje aqui? O quê? Corintiano. Mas eles estão tristes. O Sport fez 3 gols, hein, cara? Nossa. Acho que a última vez que o Sport fez 3 gols foi em 2006, Nossa, né? Foi em 87, é verdade. Ele foi campeão brasileiro. Mas foi campeão brasileiro? Alô! Júlio Nascimento, tá aqui, ó. Tá acompanhando. Ô, Júlio, você esqueceu sua garrafinha aqui no estúdio, cara. Tá de folga hoje, hein, Júlio? Nossa, nessa chuvinha, hein? Nossa. É fronha, travesseiro o dia inteiro. Mas o Júlio não para, ele tem a fazer. Julião. Tem. Bom dia, Carlão, Lupe, Chaibe, ótima semana pra vocês. O que esse Palmeiras tá jogando está lindo de se ver. Não víamos esse futebol vistoso em jogos seguidos desde 2022. Poxa. Estou confiante que teremos 2 canecos esse ano. Seremos, Chaibe, Murilo Lino, do Vila Nova. Aí, Chaibe, seremos, olha que bonito. Você viu? A torcida do Palmeiras adota esse slogan, né, muitas vezes aí, mas quando tá mais perto aí do fim. O brasileiro tá meio difícil ainda. Libertadores restam 5 partidas, né? O olhinho até brilha, né, Lu? Dá uma olhada, olha que bonitinho. Coincidentemente, Chaibe, é a mesma cara de um amigo meu quando a gente falou hoje aqui na redação, a ponte já subiu. Ele falou, não, calma, ainda não. Na verdade, aqui, 4 jogos Libertadores, desculpe. 4 jogos. Tem que tirar pro Palmeiras, acho que seria interessante o São Paulo ficar fora, porque clássico a gente sabe como é que é. O Edmilson mandou mensagem aqui pra gente. Que Edmilson? Edmilson Pires. Grande Edmilson. Edmilson Pires era parente de Alexandre? Nome de craque. Opa. Que isso. Só faltava essa, Você sabe, o Lupe, não é impopular que eu também tenho adeptos. Eu gosto muito e o Júlio tá ouvindo, ele vai ficar bravo comigo, mas o Júlio é cheio de dar opinião impopular, então eu posso. Eu gosto muito do Thiaguinho, adoro. Só que eu acho o Alexandre Pires, a presença de palco de Alexandre Pires, assim, põe o Thiaguinho no bolso. Eu acho que pôr o Thiaguinho no bolso você foi muito radical. Mas é uma disputa muito legal. O Cílio Nascimento caiu da cadeira. O Cílio Nascimento agora estava amassando uma macarronada. Engasgou. Carlão, a ponte vai subir. O seu Guarani, eu acho que não. Um abraço a todos. Não, Edmilson, os dois estão bem. O Edmilson que mandou mensagem. O Edmilson, eu tô achando que os dois vão subir. Eu também tô achando. E pra nós, assim, com todo respeito ao Recife, cara, com todo respeito ao torcedor do Náutico, tem uma torcida sensacional, o do Brusque também, mas, meu Deus do céu, vamos parar com Série C, né? Que os dois subam, pelo amor de Deus. O Gramari colocou aqui, transcrevendo, Carlão, pelo amor de Deus, de joelhos e suplicando, eu te peço, continue duvidando da ponte. Gramari foi quem mandou a mensagem.
mensagem aqui pra gente. Gramari, você me entende, né, Gramari? Você me entende. O final do telefone 1697 mandou algumas fotos aqui de um acidente no cruzamento da Anhanguera com a Bandeirantes antes da entrada do Aparecidinha. Opa. Então, se você tá passando por essa região, muito cuidado, tá bom? Obrigado aí ao final do telefone 1697. Bom dia a todos, viva o palestra, é o Ronaldo que mandou mensagem aqui, ó. Lupe, já sabíamos, avisa seu amigo que ele tá comendo muito torresmo e falando abobrinha. É o grande Zé Neves que mandou mensagem aqui. Aliás, sábado saiu do corpo, hein? Quem? Eu não fui, eu tava Carlos ou José? Os dois. A José ia trabalhar, hein? E o Júlio manda, meu Deus, ainda bem. Por qual motivo ou razão ou circunstância a vitória da Ponte é considerada surpresa na visão do Carlão? Quem manda mensagem aqui pra gente é o nosso grande amigo Renato Alves. Porque, Renatinho, a Ponte, por todos os problemas que ela atravessa, embora realmente ela esteja vivendo um grande momento, isso é inegável, mas eu acho que em alguma hora pode aparecer essa situação do atraso de salários. Agora, esses jogadores estão sendo guerreiros, né? E toda vez que eu vou falar da Ponte, eu coloco uma interrogação, porque eu não sei, eu tô achando incrível isso, assim, é inexplicável, aliás, o que está acontecendo com a Ponte nesta situação de não receber salário, e joga nos aflitos e ganha, e joga no Brusque e ganha, jogou o Derby e ganhou. Realmente me surpreende. Mas vamos ver até quando vai, né? A gente espera, claro, que chegue aí até o acesso, mas falar da Ponte, o contexto da Ponte, eu sempre coloco isso, porque, cara, é quase que impossível fazer o que esses caras estão fazendo, eles são muito guerreiros, por isso eu ainda tenho uma certa desconfiança, embora reconheça que o acesso está muito próximo. O Wilson, lá do Nova Europa, tá falando que tá caindo um toró ali no Nova Europa. Engraçadinho. Salve, é o Felipe de Campinas. Como funciona a Série C? Os dois primeiros, eles sobem? Ô, Felipe, pra você e pra quem tem dúvida, é o seguinte: os dois primeiros de cada grupo garantem o acesso. Ou seja, hoje, se a gente pegar o recorte da classificação dos dois grupos, Ponte Preta e Guarani estariam confirmados na Série C do ano que vem, no grupo B, no grupo da Ponte Preta. Já no outro grupo, Londrina e São Bernardo, é o grupo que ninguém ganha de ninguém, tá todo mundo empatado, mas hoje Londrina e São Bernardo estariam classificados para a Série B do ano que vem, e no grupo da Ponte, Ponte e Guarani. O campeão de cada grupo decide o título, não tem semifinal. Então, a decisão do título vai ficar entre os campeões de cada grupo. Eles se enfrentam em jogos de ida e volta, mas o título já vai ter o acesso garantido. Então, quem ficar na primeira e na segunda colocação de cada grupo garante o acesso para a Série B do ano que vem, e o campeão de cada grupo briga pelo título da Série C, que vale aí um cascalho, né? Um dinheirinho, mas só também. Midiáticos da CBN. O cara que está jogando muito, dando consistência no meio-campo, incomodando muito os adversários, é o Luiz Felipe da Ponte, mas a imprensa não está dando relevo, Léo do Centro. Ô, Léo, a gente tem falado, inclusive, perguntei pro Luiz Felipe, qual a justificativa do crescimento do teu futebol desde a chegada do Marcelo Fernandes? E ele respondeu, falando sobre a confiança, falando sobre o momento e tudo mais. Então, sim, a gente até... Midiático Lupe levantou essa bola essa mensagem foi de terça-feira, perdão, eu li errada. Eu li a mensagem errada, cara. Mas o senhor que levantou essa lebre do bom momento, do crescimento do Luiz Felipe. O Midiático MC Lupe, me chamou de MC. O Léo, li sua mensagem errada, eu li de terça-feira, perdão. A classificação geral da Ponte vai interferir em algo? Léo do Centro. Classificação. Por exemplo, acho que numa eventual final, jogar em casa. Sim, só umas duas fases. A gente até tava vendo essa questão do regulamento, o Chaib tava aqui. A somatória das duas das duas fases. Sim. Então continua somando pontos. Então, sim, a classificação geral ela também ainda interfere na decisão da vaga pelo título. Beleza? Boa, Lupe. Vamos emendar então? Vamos de Macaca? Macaca que jogou no sábado contra o Náutico e venceu por 1-0, gol de Toró, Lupe! E pra gente falar da vitória da Ponte, contar um pouco mais de como foi esse resultado incrível que a Macaca conquistou nos aflitos, antes a gente vai sentir novamente a sensação do gol, o momento mais importante do jogo. Júlio Nascimento
contou assim o gol marcado por Toró aqui no microfone da CBN Campinas. Bruno Lopes pra Elvis tocou pra Pacheco, invadiu grande área, pintou o gol, Jé pediu, deu pra trás pra fazer, Toró bateu na casinha! Da Ponte! Toró! O artilheiro do ano, Toró! O artilheiro do ano, Toró! 18 minutos do primeiro tempo. Elvis, com a mágica de um camisa 10, um passe açucarado pro Pacheco, que é preciso falar, tinha o Jé livre, mas teve tranquilidade de levantar a cabeça, enxergar o melhor companheiro posicionado e o Toró sozinho, vivendo grande fase. Jonas Toró manda pro fundo do gol nos aflitos. Agora 18 minutos do primeiro tempo nos aflitos. Náutico 0 pro Náutico, 1 pra Macaco, e o detalhe do gol do Toró é seu, Antônio. E com essa vitória, a Ponte Preta continua na primeira colocação do grupo. São 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias, 100% de aproveitamento. Quem também está invicto é o técnico Marcelo Fernandes. São 5 jogos, né? Na verdade 6 agora, né? 6 jogos e 6 vitórias, algo impressionante. Se vencer o Náutico no jogo da volta, a Ponte garante o acesso para a Série B. Mas antes, o técnico Marcelo Fernandes freou a empolgação e convocou a torcida da Alvinegra para comparecer no Majestoso no próximo final de semana para jogar junto com a equipe. Isso aí é um ponto que a gente sabia que hoje foi uma vitória importante, mas nós saberíamos que nada define hoje, né? Saberíamos e viemos aqui para conseguir um grande resultado como conseguimos, mas que a gente não poderia perder jogadores. Isso foi falado até pela semana, pela arbitragem de ser do lado de Recife. A gente ficou bem preocupado e a gente alertou isso bastante no nosso dia a dia. Nós não poderíamos perder jogador para a sequência dos jogos. O Arthur sentiu um incômodo, já vinha sentindo na semana, não aumentou nada, mas falei com ele, preferi tirar ele saiu, o Kevin entrou muito bem, para que a gente não possa perder jogadores. Graças a Deus foi mais cansaço, o campo também pesado, e como você falou que o jogo realmente é muito forte fisicamente, e o campo, por ser fofo, ele acaba prejudicando um pouco, por mais que ele seja um gramado espetacular. Mas valeu de tudo. Acho que os jogadores estão bem conscientes de conseguimos um grande resultado, mas não conseguimos absolutamente nada. É pezinho no chão, trabalhar muito, pois temos 3 jogos dificílimos para conseguir, se Deus quiser, o nosso objetivo maior. Eu queria muito, mas muito, na humildade que esse grupo está fazendo, não só esse grupo e todos os funcionários da Ponte Preta, eu queria fazer um pedido à nossa torcida. Que a nossa torcida lotasse o Majestoso no próximo sábado, que a gente esgotasse os ingressos, pois vai ser um jogo muito difícil, mas muito importante, que falta esse passo pra gente. Sabe, se Deus quiser, sábado eu quero ver o Moisés cheio. É um pedido não só meu, mas de todos os jogadores, pois vocês fazem muita diferença quando estão com a gente. Então a gente pede encarecidamente, com toda humildade, que todos vá ao Moisés Lucarelli, lote o estádio, que dê aquela força que sempre nos deram, para que a gente faça um jogo dificílimo e consiga um grande resultado. Marcelo Fernandes convocando a torcida. Aliás, os ingressos já estão à venda, mais de 2.000 bilhetes já foram vendidos de forma antecipada. A Ponte, ela antecipou aí a venda dos ingressos. Eu acho que isso foi uma excelente tacada da diretoria da Ponte Preta. Não tem promoção, né? Tem aquela questão ali dos ingressos 40 e 20 em vários setores aí. Daqui a pouco eu passo certinho o preço dos bilhetes do jogo entre Ponte Preta e Náutico, que acontece no sábado às 5 da tarde, estádio Moisés Lucarelli. Se a Ponte vencer, subiu 12 pontos, acesso confirmado. Mas e se ela empatar? Aí ela vai ter que torcer por uma vitória do Brusque contra o Guarani no jogo de fundo, que acontece no sábado às 7h30 da noite. Aí, em caso de derrota, aí a Ponte vai ter que lutar nas 2 últimas rodadas para atingir essa pontuação. Mas hoje o acesso está muito próximo da Ponte. É uma situação confortável, isso é inegável, e a Ponte merece, viu? Ela merece, por tudo que tá passando, esses caras aí, como ela tem guerreado, né? Nos jogos, principalmente fora de casa.
jogado bem, o Toró cresceu muito numa hora certa da competição, o Elvis assumindo a responsabilidade como o mentor dessa equipe, Marcelo Fernandes encaixou. E outra coisa que está me agradando, o pezinho no chão, isso é muito importante. Nessa última fase do quadrangular a gente já percebeu que em alguns momentos um favoritismo ele acaba atrapalhando, e a Ponte soube aproveitar de alguns cenários, foi assim contra o Guarani, foi assim contra o Náutico, e ela não pode cair nesta armadilha. Ela já se aproveitou disso, então ela não pode cair nesta armadilha. É claro que vai ser um ambiente positivo, um ambiente de muita vibração, com os ingressos certamente esgotados, mas tem um jogo, e a gente sabe que o time da Ponte tem dificuldades no estádio Moisés Lucarelli. É um time que, quando ela precisa propor o jogo, ela encontra aí alguns caminhos tortuosos, mas não tem jeito. O campeonato, o acesso está se oferecendo para ela, então cabe ela pegar para si e festejar com o torcedor. Mas antes disso tem o Náutico, que é uma parada difícil, e o Náutico ainda briga pelo acesso. Por isso eu gosto do discurso do Marcelo Fernandes, de muito pezinho no chão, muito equilíbrio neste momento de euforia. Os ingressos já estão à venda através do site pontepreta.futebolcard.com. Arquibancada geral R$40 a inteira, 20 a meia. Para o setor VIP, R$80 a inteira e R$40 a meia. Pelo que foi divulgado pela Ponte Preta, não tem a promoção com a camisa paga meia. 40 e 20 é um valor que é acessível, né? É acessível, mas não sei, eu acho que por se tratar de um jogo tão importante, e a gente tá fim de mês, hein, Carlão? Fim de mês pesa no bolso. Eu acho que o 20 e 10 seria o mais interessante, mas a gente precisa entender também a situação financeira da Ponte, né? Então, assim, já que ela entende que esse jogo é tão importante e por isso precisa de uma valorização, R$40 a inteira, 20 a meia pro setor de arquibancada geral. Boa, Antônio Lupe. Boa. Segue aí, Fabião. Não, eu queria justamente louvar essa Ponte Preta, né? Diante de tantas dificuldades aí também, fazendo jogos até muito duros, muito maduros também, a equipe muito madura, experiência, né? Bom, pegou um Aflitos lotado, conseguiu sair na frente, abriu o placar, assim como tinha sido no Brinco de Ouro da Princesa, né? Torcida adversária, fez um 1-0, mostrou muita maturidade realmente, e o resultado tá aí, né? Mesmo com tantos problemas fora de campo, a gente sabe de atraso de salário, os jogadores estão comprometidos e estão mostrando o valor realmente da Ponte Preta. Essa equipe tem que ser aplaudida pela torcida, que está mostrando muita dedicação realmente. Se a Ponte Preta confirmar o acesso, eu acho que é coisa de livro. O que esses caras estão passando e tem transformado isso em algo até positivo, né, para levar para dentro de campo, e a resposta está aí, dada com muita força, com muita competência por parte dos atletas. 11h50, nós vamos para um rápido intervalo, e também tem a repercussão da vitória importantíssima do Guarani sobre o Brusque por 1-0. Gol, gostei, hein, Antônio Lupe? O mais, como que é? O argentino mais brasileiro. O argentino mais brasileiro do mundo. Gostei. Então, Diego Torres, você é o argentino mais brasileiro de todos. E daqui a pouco tem o gol do camisa 10 do Bugre, o gol que selou a vitória alviverde ontem sobre o Brusque. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Bom dia pra você. Amanhã Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei, oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. IGA Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia.
Resultados das oitavas de final do Campeonato Mundial de Vôlei Masculino. A Turquia venceu a Holanda por 3-1, a Polônia venceu o Canadá por 3-1. A Argentina perdeu para a Itália, 3-0 para a seleção italiana. A Bélgica venceu a Finlândia por 3-0, mesmo placar de Bulgária e Portugal. Estados Unidos venceu a Eslovênia por 3-1. E amanhã, terça-feira, teremos mais 2 jogos. Tunísia contra a República Tcheca e a Sérvia encara o Irã. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. 11h54, Antônio Lupe, estivemos ontem na fornalha do Brinco de Ouro. Tava muito calor ontem no Brinco e o Guarani correspondeu, venceu por 1-0, gol de Diego Torres em cobrança de pênalti. Gol narrado assim por Carlos Cabela, a emoção do gol no microfone da CBN. Pênalti pro Guarani, Diego Torres dá na cobrança, de perna canhota, vai pra bola, foi lá, quase que caminhando pra bola, perna esquerda, batida! Tiriguidu! De perna canhota, canto direito alto, estufa a rede a 3 minutos deste segundo tempo de jogo. Diego Torres bota o Bugrão na frente, cobrando o pênalti. Se houve um pênalti no finalzinho do primeiro tempo que o árbitro não deu nem bola pro VAR. Comecinho de segundo tempo, 1 minuto e 20, o pênalti anotado, que também não foi para revisão. Ele garantiu o pênalti e o Diego Torres foi lá, garantiu o primeiro, 1 no placar para a equipe do Guarani. Xiriguidum pro camisa 10 do Bugrão, 1 pro Guarani, nada para a equipe do Brusque, Lupe. Tá aí o gol narrado por Carlos Cabela, o gol de Diego Torres, o argentino mais brasileiro do universo, hein? É, ele que já tá quase... Tem hora que na saída de campo ele começou a falar um portunhol que eu já não tinha entendido mais nada, mas ele começa bem. Mas é que ele vai cansando, né? E aí a gente é natural. É natural, quem nunca, né? E o técnico Matheus Costa, depois da vitória por 1-0, apertada em cima do Brusque, falou sobre a entrega dos jogadores e essa matemática que já dá alguns indícios pro torcedor do Guarani sonhar e acreditar no acesso para a Série B. A gente está sentindo toda essa energia
em todos os nossos dias de trabalho aqui. A nossa expectativa é sempre estar correspondendo toda essa energia que está vindo de fora para dentro, e a gente tem uma responsabilidade muito grande de passar isso também de dentro para fora. Então isso cria uma conexão, como você mesmo disse, e a gente vai manter muito forte isso, com muito pés no chão, para a gente concretizar o fim dessa temporada, todo mundo comemorando aqui no Brinco. Então acho que a gente tem que trabalhar muito a parte física, técnica e tática, e tão importante quanto é a parte mental. Hoje nós temos o André aqui, o doutor, nosso psicólogo, que está completamente inserido no nosso processo de dia a dia, que é muito importante nesse trabalho também. E entender o clube que nós estamos, a responsabilidade que nós temos de recolocar nesse primeiro momento o Guarani na Série B. Então eu vejo, nós temos que ter esse espírito vencedor, essa mentalidade vencedora, e é com trabalho diário, é com dedicação, para a gente ir passo a passo concretizando isso. Com relação à pontuação, não consigo trabalhar a longo prazo, assim. O nosso grande objetivo nesse momento é a gente fazer o nosso melhor e buscar a vitória lá em Brusque. No decorrer, com os outros jogos, a gente pode, dependendo em alguma situação, ver a pontuação que a gente pode chegar. A gente sabe que hoje 6 pontos não concretiza. Então a gente tem que buscar mais 3 pontos para depois ver o que a gente tem que almejar para as próximas partidas. E a próxima partida é contra o Brusque, novamente no sábado, 7h30, só que não é no Brinco, é lá no Augusto Bauer. Agora tem o início aí do retorno, os 3 jogos, o Guarani começa essa segunda parte do quadrangular jogando justamente contra os catarinenses, como a gente destacou lá no sintético. Tapetinho, no né? tapetinho do Augusto Bauer, que nem o Brusque consegue jogar. Pelo amor de Deus, já tem esse bendito gramado sintético aí pra tentar ultrapassar, e não vai ter jeito, vai ter que ser assim. Gostei do Matheus citar o doutor André Luiz Aroni, gente. Ouvinte da CBN, viu? Finíssima, parceiraço, meu amigão. Amigo de copo, de futevôlei, grande parceiro. Tem que trazer. E é uma resenha sensacional. Então, combinado. E gostei do Matheus ter citado o André. E se o André tem, e eu tenho certeza que ele tem participação nisso, ele está de parabéns, que é um cara maravilhoso, um cara que tem feito um trabalho muito legal à frente do Guarani. A psicologia dos atletas, isso é muito importante. Opa, Lupe! O Richard falou assim: o que o Ryuta tá jogando é brincadeira, precisa ser titular. É o Richard do Jardim Proença. O drible dele é curto, né? Ele, não sei, tem hora que eu acredito que ele vai virar, tem hora que não. Ontem ele me fez pensar, ele vai virar, sim. O Oscar Shinkai falou assim: bom dia, amigos, sinto um clima de acesso garantido na parte de cima. Clima favorável. Esse Oscar é malandro, grande Oscarzinho. Na parte de baixo, pés no chão e muita lenha pra queimar. Abraços. Grande Oscar, grande parceiro, Oscarzinho, meu parceiro também de futebol. Machucou, tal, mas já ele volta. Ô, Fábio Scheibe! E o Bugrão, hein? E os caminhos levam à Série B, Fabião, mas tem esse tapetinho aí que me irrita um pouquinho. Não te irrita, mas me irrita. Por linhas tortas, né, Carlão? Sábado, dia 27 de setembro, pode cravar aí praticamente assegurado, né, o acesso da Ponte Preta e encaminhado também do Guarani. Caso a Ponte vença o Náutico e o Guarani consiga um resultado positivo também contra o Brusque, os 2 times de Campinas estarão bem encaminhados, a Ponte já assegurada e o Guarani também praticamente classificado. Muito importante para a cidade, muito importante o Guarani mostrando muita força também, depois de ter sido derrotado no derby, conseguiu 2 vitórias consecutivas, está muito embalado na competição. Ah, é verdade. Aí que entra o trabalho do Dr. André, Lupe. Dr. André. Porque perde um derby da maneira que perdeu, uma expectativa que foi criada e houve ali uma frustração, e você recuperar o moral dessa rapaziada para fazer um jogo consistente lá em Recife e vencer o Brusque da maneira que venceu, realmente o Matheus tem razão. Tem o trabalho aí do professor André Luiz Aroni, bom de bola também. Fechamos? Tamo junto? Segundou? Até o Arena. Até o Arena. Valeu, Fabião. Até o Arena às 4 da tarde. Valeu. Tchau, tchau. CBN Esportes Campinas.